Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Mais um Café com Lohan Munhoz, começando hoje, é quarta-feira. Estamos gravando hoje com um dia de atraso, era para termos feito isso ao vivo ontem, mas devido a uma agenda um pouquinho apertada aí, tivemos alguns imprevistos e eu tive que gravar hoje. Mas, como hoje está um dia quente aqui na Inglaterra, um dia bonito, eu estou recebendo essa linda mulher aqui. Deem uma olhada, vejam se a LE Group não contrata super bem. Gente, ela é maravilhosa. Se apresente para nós, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo maravilhosa. Bom, Lohan, é um prazer estar aqui compartilhando informações valiosas sobre o mercado imobiliário aqui na Inglaterra. Bacana. Pessoal, a Lorise, ela cuida do nosso departamento de estudo de viabilidade na nossa construtora no Brasil, tá? Então ela que faz todos os estudos, onde nós compramos os terrenos, por que comprar, por que não comprar, quantas unidades vão estar disponíveis nesse novo projeto, e ela cuida do nosso Sourcing Department aqui na Inglaterra, tá? Para você que não sabe o que é Sourcing Department, é mais ou menos o nosso estudo de viabilidade no Brasil, mas eu vou deixar a Lorise explicar para vocês o que é um Sourcing Department e como ela faz um short briefing aí do que ela faz e como ela faz esse estudo de viabilidade aqui na Inglaterra. Lorise, dá uma explicação pro pessoal aí de como é o seu trabalho com auctions, com sourcing. Não fala muito, né? Fala só o necessário para o investidor aguçar e investir com a gente. Eu vou fazer uma breve explanação aqui, tá? Nós trabalhamos com casa off-market, com casa on-market e principalmente com auction, que são os leilões, né? Então, você que tem interesse em investir aqui na Inglaterra, você pode entrar em contato comigo, você pode entrar em contato com o Lohan aqui para saber um pouquinho mais. Vamos deixar eles curiosos assim, vamos dar só um pequeno detalhe, falar sobre um pouquinho de investimento, né? Não vamos deixar tudo aqui para eles terem a curiosidade de entrar em contato com a gente e interagir mais com a gente e buscar mais informações sobre esse mercado que é muito interessante. Então, Lohan, vamos começar abordando um pouquinho as diferenças entre os mercados imobiliários lá no Brasil e aqui na Inglaterra. Quais são os aspectos que você destacaria como os mais distintos entre essas duas realidades? Perfeito. Gente, muito boa essa pergunta da Lorise, porque o mercado imobiliário, o pessoal, quem não entende muito, pensa, mercado imobiliário é mercado imobiliário em qualquer lugar do mundo, é comprar imóvel e colocar para alugar, ou colocar no Airbnb, ou construir para vender. Sim e não. Existem vários fatores que fazem com que um mercado imobiliário seja atrativo ou não. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, da crise imobiliária dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Espanha em 2008, que foi uma crise que quebrou o mercado. Então, se você investisse nesses locais entre 2008 e 2012, com certeza você ia ter prejuízo, tá? Então, hoje, o melhor mercado imobiliário do mundo, os três melhores são Inglaterra, Dubai e Estados Unidos. Então, nós estamos entre os três. Por incrível que pareça, o Brasil está entre os 5 melhores do mundo, tá? Então nós estamos atuando em dois mercados muito bons, mas vamos falar um pouquinho das diferenças. Uma diferença, no Brasil nós temos uns juros bem mais altos, entre 9% e 13% ao ano. Aqui nós estamos falando nas taxas mais altas da história que nós estamos pegando no momento, entre 4% a 7% ao ano, que é menos da metade do que se pratica no Brasil. Até um ano atrás eu pegava juros a 2,5%, 3,5%. Então a taxa de juros é algo que viabiliza demais o mercado, tá? Aqui na Inglaterra. Força da moeda, ou seja, você está investindo em Libra, a Libra está sempre a 6, 7, 8 reais, já chegou a bater 8 reais em 2020, hoje estamos aí na média dos 6 a 6,50, né? Então, ou seja, você que está no Brasil e vai investir na Inglaterra, você vai investir numa moeda forte, numa moeda a qual você vai ter proteção patrimonial. Lohan, mas eu invisto para ganhar dinheiro. Sim, você investe para ganhar dinheiro, mas você também investe para ter proteção. O investidor que investe no mercado imobiliário, ele não é um investidor que investe em Bitcoin, que é uma rentabilidade de 300% ao mês. Você pode até investir em Bitcoin. Porém, o foco dele no mercado imobiliário é proteção patrimonial e renda a longo prazo, né? Por último, nós temos a diferença na construção civil. É um outro tópico que a gente vai falar mais na frente, mas o método construtivo da Inglaterra é totalmente diferente do método construtivo no Brasil, né? Exatamente. E é importante lembrar também que um investidor que ele quer investir aqui na Inglaterra, ele tem que lembrar que ele tem retorno em libras.
Exato. Né? Que é muito mais vantajoso. Então, você está investindo em libras e você está tendo um retorno em libras que é muito mais, né? Muito mais lucrativo você receber um retorno em libras. Com certeza. Hoje, se você fizer um investimento de, por exemplo, de 300, 400 mil reais, você vai ter um retorno mensal de 300 a 400 libras por mês, que vai gerar em torno de 2.000 a 2.400 reais. No Brasil, você não compra um apartamento de 300 mil reais e põe a alugar 2.000 reais. Sem contar a valorização da moeda e do imóvel, né? Exato. Lohan, agora vamos falar um pouquinho sobre o porquê investir aqui na Inglaterra. E quais são os principais atrativos desse mercado para os investidores? Conta pra gente aqui também um pouquinho sobre as vantagens fiscais de investir aqui no mercado imobiliário da Inglaterra. Bacana, gente. Vocês que já acompanham o Café com Lohan Munhoz, eu dei uma pequena palhinha sobre isso nos episódios anteriores, mas se você está chegando hoje, então eu vou explicar um pouquinho para você de como funciona o nosso negócio aqui, o porquê você estrangeiro, você brasileiro que mora aí no Brasil, em Portugal, na Espanha, deve investir no mercado imobiliário inglês. Primeiro, como eu falei para você, a taxa de juros. Como a taxa de juros aqui ela é muito baixa comparada ao Brasil, ela faz com que você tenha a opção de você comprar um imóvel, por exemplo, de 100 mil libras, dando, sei lá, 25 mil libras de entrada, e você financiar esses 75 mil, e ao mesmo tempo que você financia 75 mil, você vai pagar, por exemplo, 350 libras na parcela de uma casa, podendo alugar ele a 800, 850 libras. Ou seja, você paga os 10% da imobiliária e ainda te sobram lá 750 libras. Você paga o financiamento do imóvel, que são 350, e ainda te sobra um equity ali de 300, 350 libras por mês. Então, além de você comprar um imóvel num país que tem uma moeda forte como a libra, que é uma moeda que não se desvaloriza, principalmente em relação ao dólar e ao real, né? Até mesmo o euro é abaixo da libra. Então, você tem uma moeda forte, você tem equity no curto prazo, nesse ganho que você tem sobre o aluguel, na parcela do aluguel para a parcela do imóvel, que diferente do Brasil, que muitas vezes você compra um imóvel e ainda tem que pôr dinheiro do bolso, Exatamente. Mesmo o imóvel estando alugado, né? E por último, o que a gente chama de capital growth, que é a apreciação de capital, que no longo prazo, na Inglaterra, em 3 a 5 anos dobra-se de preço. Vou dar um exemplo desse prédio onde nós estamos aqui, um prédio comercial que eu comprei para a empresa, em dezembro de 2021 a 150 mil libras. Hoje, se eu for no leilão, eu já pego 220 mil libras nele. Então, eu já tive um ganho de capital de 70 mil libras num imóvel que eu comprei há menos de 2 anos atrás. Exatamente, a questão é a valorização, né? Aqui o imóvel ele valoriza muito rápido. Muito rápido. E reforçando sobre a questão do retorno do aluguel, no Brasil, você compra uma casa de 300, 400 mil reais, você não consegue ter um retorno sobre esse investimento tão rápido, porque praticamente você não consegue nem alugar pelo valor da prestação que você vai pagar nessa casa. Aqui, como o Lohan falou, aqui você compra uma casa, você paga o financiamento e ainda te sobra dinheiro, né? Que você ainda pode estar mandando para o Brasil e ter uma renda extra, né, Lohan? Exato. E é muito vantajoso isso. Pegando um gancho nisso aí, o cara que comprou esse prédio, que me vendeu esse prédio em 2016, ele comprou esse prédio, ele pagou 80 mil libras. Se você for aí no Land Registry, que é o nosso registro de imóveis do Brasil, você vai lá no www.gov.co.uk, que é o site da Inglaterra, e vai para Land Registry, que é onde estão os registros de imóveis. Você vai ver que esse imóvel foi vendido em 2016 por 80 mil libras. Então o cara que me vendeu em 2021 a 150 dobrou o capital dele. E eu, daqui 2 anos, eu vou ter esse imóvel com o capital dobrado de novo. Entende? Exatamente. Então esse é um ponto muito bom da Inglaterra, justamente por causa da oferta e demanda. Juros baixos, muita gente comprando e muita gente vendendo, fazendo negócio a todo momento. Pegando um gancho no que a Loris falou, eu tenho imóveis no Brasil alugados a 300, 400 mil reais, alugados a 1.100, 1.200, 1.300 reais por mês. Se eu fosse financiar esse imóvel, se eu não tivesse feito a construção em cash, em dinheiro, provavelmente não estaria nem pagando a parcela. Ou seja, no Brasil, realmente, o investimento imobiliário ele é mais uma proteção patrimonial com perspectiva de ganho no longo prazo, digamos assim, né? no capital appreciation. A não ser que você coloque no Airbnb, faça alguma coisa um pouco mais arrojada, que também aí vai depender muito da localização do imóvel, né? Exatamente. E fala pra gente aqui agora, Lohan, um pouquinho, por que investir com a LA Group aqui na Inglaterra? Quais são os diferenciais que a empresa oferece? Então, pessoal, nós, LA Group, nós somos uma empresa que nós temos tudo do começo ao fim.
Ou seja, o cliente, o investidor, ele entrou na LA Group, ele passa por todos os processos com a LA Group. Vamos supor que você é um cash buyer, você vai comprar o imóvel em dinheiro. Nós fazemos todo um estudo para você de anti-money laundering. Para quem não sabe, a Inglaterra tem uma política muito grande anti-terrorismo. Tá? Então, para não ter dinheiro de lavagem de dinheiro, de tráfico, de pessoal que suporta lá o Afeganistão, o Iraque, o Hezbollah, acaba-se que tem esse anti-money laundering. Então, nós da LA Group fazemos toda a pesquisa, fazemos que o seu dinheiro possa entrar limpo e seguro no país, se você é um cash buyer. Se você é um mortgage buyer, que é um cara que compra o imóvel financiado, nós temos todo um time de uma empresa parceira nossa, que é uma empresa co-irmã, que pega todo o financiamento. Então a gente faz todo um levantamento da sua documentação, a gente pega todos os seus documentos, a gente manda para o nosso broker avalia os seus documentos até sair o financiamento. Uma vez que saiu o financiamento, vamos atrás do imóvel. Então, uma vez que o nosso time ele pegou para você o financiamento, se você é um mortgage buyer, a gente conseguiu um decision in principle, que é uma carta dizendo que o banco vai te emprestar o dinheiro, nós vamos para os estudos de viabilidade, vamos correr atrás de um imóvel, né? Nós não somos uma imobiliária de porta aberta que capta 200 imóveis e deixa os imóveis lá parados. Não, a gente vai atrás da necessidade de cada cliente. E aí é onde a gente vai para o on-market, que é imóveis de imobiliária, off-market, que são as casas que estão direto na mão dos donos, leilões, empresas de insolvência, seja o que for. Então você entrou na LA Group, nós temos o estudo de viabilidade para ver o quanto você pode gastar, pegar o financiamento para você, ver quanto affordability, né, o quanto você tem capacidade de financiamento. Buscamos o imóvel, porque de repente a Laurice tem 100 mil libras e consegue comprar uma casa de 3 quartos, de repente o Lohan tem 1 milhão e quer comprar, não sei, um pub e reformar e fazer 12 apartamentos. Então, cada caso é um caso, né? Exatamente. Depois disso, nós temos o nosso próprio time de construção. Então, o investidor ele chega na LA Group, ele investe com a gente, ele compra com a gente, ele pega financiamento com a gente, ele constrói e reforma com a gente. Lohan, por que você tem um time de construção? Primeiro, que nós somos construtores no Brasil, então a gente queria seguir o mesmo segmento na Inglaterra. Segundo, porque aqui existe um negócio chamado Building Regulations. O Building Regulations, ele é bem assim, ele é bem restrito. Então, por exemplo, se você entrar numa casa e você quiser fazer um open plan e derrubar essa parede, você simplesmente derrubar essa parede, depois na hora que você comprou o imóvel em dinheiro e você quiser refinanciar o imóvel, você não vai conseguir refinanciar o imóvel, você está com o dinheiro preso. Então existem leis na Inglaterra, você vai ter que passar uma estrutura de ferro, você vai ter que fazer o que a gente chama aqui de impermeabilização por causa da umidade. Então existem vários critérios que no começo, quando eu montei a empresa, nós fazíamos só a parte de estudo de viabilidade, de sourcing. E os nossos investidores compravam os imóveis e tinham um problema, porque os builders, os contractors, davam na trave. Eles simplesmente não sabiam o que estavam fazendo e o investidor acabava perdendo dinheiro. Então eu montei o meu próprio time de construção. E por último, nós temos o nosso próprio time de aluguel, a nossa própria imobiliária. Por quê? Que foi uma outra necessidade que eu vi quando eu comecei. Nós tínhamos toda a parte de compra, estudo de viabilidade, reforma. Na hora de alugar, os caras colocavam numa imobiliária local aqui, porque aluguel dá dor de cabeça, dá trabalho, a gente sabe disso. Só que quando eu passava o meu investidor para uma imobiliária local aqui, a imobiliária dava na trave, não cuidava do imóvel do cara, ou roubava o cara, pagava menos, tirava dinheiro dos caras. Então nós vimos a necessidade de nós comprarmos, reformarmos, alugarmos, vendermos. Temos tudo para que esse investidor que muitas vezes está em Israel, está na Arábia, está no Brasil, esse cara que está overseas ou que está em Londres, ele não tenha necessidade de se preocupar com o imóvel dele. Que ele possa simplesmente receber o aluguel dele tranquilo e sem se preocupar. Porque ele sabe que está tudo em casa, está tudo dentro de uma empresa só. Exatamente, e isso é maravilhoso. Já pensou você investir sem se preocupar com nada e todo mês só receber o seu aluguel ali sem se incomodar com nada? Perfeito. E nós temos também aqui um outro negócio, que a gente vai fazer um outro episódio sobre isso, que se chama Guaranteed Rent. O que é Guaranteed Rent? É um aluguel garantido para você. Então eu tenho investidores que são mais arrojados e tenho investidores que são mais conservadores. E às vezes esses caras falam, poxa, e se eu colocar um inquilino que não pague o aluguel, que atrase o meu aluguel, como é que eu vou pagar a parcela do imóvel? Então eu tenho alguns investidores que eles querem fazer negócio direto com a LA Group. Então a gente pega o financiamento, a gente compra, a gente reforma e aí você aluga esse imóvel para mim.
para a LA Group. Então, vamos supor, você chega lá e fala, eu quero 700 libras no meu imóvel. Fazer um contrato com a minha empresa vai te dar uma renda garantida todo mês. E aí o risco é nosso. Nós vamos botar esse imóvel no mercado para realugar ele, mas você vai ter a sua renda garantida. Então, aqui na LA Group, você não vai ficar passando aperto. Exatamente. E falando na questão desse investimento, fala pra gente qual que é o prazo para o investidor obter o retorno ao investir com a LA Group. Então, isso depende muito de projeto para projeto. Vamos supor que você quer fazer um flip. O que é um flip, gente? É você comprar, reformar e vender. Então, um flip ele pode levar de 6 a 11 meses, dependendo do tamanho do projeto. Se for uma casa de 2, 3, 4 quartos, você vai levar 2 a 3 meses para comprar o imóvel, mais 1 a 2 meses para reformar, mais 3 meses para vender. Então, nós estamos falando de 6 a 7 meses. Agora, se for um projeto que nem a gente está fazendo lá em Southport agora, que é um projeto grande, onde a gente está transformando um prédio comercial em 2 casas grandes, é um projeto já de 10 meses. São 3 meses para comprar, 3 para reformar, mais 3 para vender, até o dinheiro cair na conta são 10 meses. Mas também é um projeto que vai dar um retorno de 50 mil libras, 60 mil libras. Entendeu? Então, poxa, se você tem capacidade de investimento no Brasil, você consegue fazer um investimento maior aí de 200, 300 mil libras, vamos supor que você investiu 300 mil libras, tá? No Brasil é bastante dinheiro, são 1 milhão e 800 mil reais. Mas você vai ter um retorno de 50 mil libras. Primeiro que isso daí já é 20, mais ou menos 15 a 20% do capital investido, né? O retorno, que é um retorno muito alto. Segundo que 50 mil libras são 300 e poucos mil reais, né? Então você vai fazer num ano, em um negócio, 300 e poucos mil reais. Então, o time frame, ele é de 6 a 11 meses aí no flip, tá? Fala um pouquinho pra gente, Lohan, sobre a compra, reforma e aluguel. Como que funciona essa questão do investidor? Para ficar bem claro para ele, a compra, a reforma e o aluguel. Como que funciona? Como que a LA Group trabalha com isso? Tá, esse já é um investimento que o retorno é muito mais rápido, tá? Então, vamos supor que você chegou na LA Group hoje, a gente pegou sua documentação, vai levar uns 15 dias mais ou menos, para analisar a tua documentação, pegar um financiamento e achar um imóvel, tá? Vamos supor que em 15, 20 dias achamos um imóvel para você. Você não vai pagar esse imóvel agora, você só paga no final da compra, que vai ser em 2 a 3 meses. Então, o processo de compra leva 2, 3 meses. Uma vez que você colocou o dinheiro na compra, no mês seguinte, em 1 mês, 2 meses, o seu imóvel está alugado. Que vai ser só o tempo que nós vamos usar para reformar o imóvel. Então, você vai começar a ter retorno entre 30 a 60 dias, é muito mais rápido. Então, você comprou um imóvel de 100 mil libras, deu 25 mil de entrada, gastou 5 mil com documentação, 30, gastou mais 20 de obra, 50. Em 60 dias, você já está recebendo o primeiro aluguel. 30, 60 dias. Então, é algo que é muito mais rápido do que o flip. Só que também o flip ele é muito mais rentável, digamos assim, né? Às vezes, num flip que você faz no ano, você ganha o aluguel que você ganharia em 5 anos. Esse de Southport mesmo, eu ganharia 10 anos de aluguel no que eu vou ganhar num flip de 10 meses. Exatamente. E fala pra gente aqui também, Lohan, porque o pessoal deve estar curioso para saber. Eu quero comprar uma casa na Inglaterra. Eu preciso ir até a Inglaterra para comprar essa casa? Eu preciso estar aí para assinar a documentação, para ver a casa? Como que funciona? Pessoal, de maneira alguma, nós estamos vivendo num outro mundo, gente. É tudo diferente do Brasil, aqui não tem cartório, não tem burocracia, não existe registrar firma, não existe nada disso aí, tá? Aqui você assina tudo online. Eu tenho mais de 30 investidores espalhados pelo mundo, aí, entre Hong Kong, Dubai, China, Espanha, Israel, Brasil, Portugal. E todos esses caras, se eu te falar, eu acho que eu tenho 2 ou 3 que vieram na Inglaterra para me conhecer pessoalmente, porque queriam vir, porque queriam conhecer o país. Agora, 95% deles nunca nem pisaram na Inglaterra. Assinam tudo online, pegam um financiamento online, abrem uma empresa online. Para a gente abrir uma empresa para vocês, que é uma SPV, que é uma empresa como se fosse uma holding no Brasil, para você ter um imóvel dentro da empresa por questões tributárias. Pra você ter uma noção, a gente abre a empresa em 24 horas. Em 24 horas que você entrou no Companies House, que é a junta comercial nossa aqui, a empresa está aberta em 24 horas. Com 72 horas você já tem conta em banco, sem nunca ter pisado na Inglaterra, entende? Então você vai ter a conta da tua empresa, você vai ter
a sua empresa registrada no Companies House, a empresa no seu nome, tudo certinho, da maneira que tem que ser feito. Exatamente. Lohan, muito obrigada pela conversa esclarecedora aqui para o pessoal. Quer falar mais alguma coisinha aqui? Alguma coisa que você esqueceu de comentar? Pessoal, mais um Café com Lohan Munhoz chegando ao fim. Obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado. Eu quero deixar aqui para você o nosso arroba, né? Arroba Café com Lohan Munhoz. Segue a gente lá no Instagram. Veja a gente lá no Spotify também. Escute nossos episódios no Spotify. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, dá um link lá, dá um clique para o pessoal ver que os nossos vídeos são relevantes. Isso vai estar atingindo mais pessoas, mais investidores, mais pessoas que querem entender do mercado imobiliário. E se você tiver qualquer dúvida, me chama no meu Instagram pessoal ou no Instagram do @Café com Lohan Munhoz, que a minha equipe vai estar te respondendo. O meu Instagram pessoal é @Lohan Munhoz, Lohan com H, Munhoz com Z, tá? Lorise, deixa o seu Instagram aí pro pessoal que quiser seguir essa bela mulher e quiser também investir contigo, né? Sim, qualquer dúvida é só mandar mensagem pra gente, a gente vai, se ficou alguma dúvida, a gente vai esclarecer, né, com o maior prazer. O meu Instagram é Lorise_Orzen, segue lá, qualquer dúvida é só mandar mensagem pra gente. E tem o site também, né, da LA Group, fala o site aí, o pessoal que quiser dar uma olhadinha lá no site. www.lalagroup.co.uk, tá bom, gente? Lorise com Y, tá? O nome da mulher é chique. E com S. Então, por favor, Lorise com Y e com S, Lorise Orzen com 2 N's, tá? Sigam ela lá. E aí, você que quiser investir, entre em contato com a gente. Um abraço e até mais.